Olá, aqui é o professor Luiz de Sociologia e nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre movimentos sociais. Num outro vídeo, quando eu comentei sobre partidos políticos, eu comentei que partidos políticos é um agrupamento de pessoas que se organizam, né, politicamente na sociedade para disputar o poder, né, e mais especificamente disputar o poder dentro do Estado, né, seja tentando destituir o Estado, né, tentando substituir o Estado, por exemplo, nas revoluções, por exemplo, na Revolução Francesa ou na Revolução Russa, ou mais especificamente no contexto dos partidos políticos modernos, né, na atualidade, uma disputa pelos governos, ou quem é pela administração do Estado, ou por cargos dentro do Estado, como deputados, vereadores, entre outras coisas. Além da disputa em outras instâncias, mas bastante focado na intervenção no Estado, seja para participar do Estado, seja para derrubar nos períodos revolucionários, por exemplo. Os movimentos sociais também têm a ver com a disputa pelo poder, mas o foco não é esse, né? No caso dos movimentos sociais, são agrupamentos de pessoas também que se organizam politicamente na sociedade, mas em torno de uma pauta em comum, uma pauta mais específica, né? Enquanto que nos partidos políticos há uma disputa de poder, nos movimentos sociais a centralidade da organização dessas pessoas reivindicar alguma pauta, algum ponto na sociedade. Então, ali aqui na tela, no resumo, chamamos de movimento social um grupo de pessoas que atua conjuntamente para transformar algum aspecto da sociedade, né? Ou seja, eles se organizam para reivindicar um interesse em comum entre esses membros dos movimentos sociais, né? Uma das definições de movimentos sociais é a definição de movimentos que lutam por redistribuição e movimentos que lutam por reconhecimento. Ou seja, os movimentos podem lutar por redistribuição, por reconhecimento ou pelas duas coisas ao mesmo tempo. Sobre essas duas definições, luta por redistribuição ou luta por reconhecimento, isso tem a ver com o histórico dos movimentos sociais, né, a própria história dos movimentos sociais. A partir do século XIX, 1800 e pouco, né, começou a se organizar a população, né, com maior liberdade política, né, com o advento da urbanização, as pessoas saindo do campo e indo para as cidades, né, uma maior concentração de pessoas, né, um maior intercâmbio de pessoas, as pessoas se conectando em maior quantidade, se conectando no sentido de se comunicando, né, interagindo, as pessoas começam a se organizar politicamente, tanto em partidos, mas também em movimentos sociais. Por exemplo, o movimento operário na Inglaterra no início do século XIX, 1800 e pouco, passou por alguns tipos de movimento, né? Por exemplo, o ludismo, né, que era a sabotagem de fábricas, ou o cartismo, mas um desses movimentos mais evidentes ou mais famosos é o próprio sindicalismo, que surge a partir desse contexto dos trabalhadores, dos operários trabalhando nas cidades. O sindicalismo, os sindicatos são uma organização de trabalhadores que se organizam para lutar por melhores condições de trabalho, melhores remunerações, melhores formas de exercer o seu trabalho, né? Em contraposição aos interesses dos empresários, enfim. E o sindicalismo ele justamente é um exemplo da luta por redistribuição, né? Ou seja, a ideia de que há uma concentração econômica ou social e é necessário redistribuir. No caso do sindicalismo, a gente poderia citar as melhores condições de trabalho ou a melhor remuneração, os maiores benefícios ao trabalhador. Mas não só isso, também os movimentos de redistribuição, eles lutam pelas injustiças econômicas e sociais. Um desses exemplos também que está citado ali na tela, é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ou o MST. A ideia do MST é de que há uma grande concentração de terras por questões históricas no movimento no campo, pelos latifúndios, né, desde a colonização do Brasil, em alguns lugares, por exemplo, Santa Catarina,
e Paraná há uma concentração de terras a partir da Guerra do Contestado, no início do século XX. Em outras localidades também há condições históricas que tornaram, que favoreceram a concentração de terra. E o MST ele tenta lutar ou tenta reivindicar de que haja uma diminuição dessas concentrações de terra, reivindicando inclusive um ponto da Constituição brasileira que prevê que as terras, elas são de utilização social. O que significa isso? Elas não podem estar ociosas ou servirem à especulação imobiliária. Elas devem ser usadas. Terras, por exemplo, que estão ociosas, terras que estão em dívida com o Estado, ou terras que foram adquiridas por meios ilegais, como a grilagem de terras, o MST reivindica que essas terras sejam redistribuídas, levando em conta a legislação no Brasil. Além disso, outros movimentos como o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que reivindica uma reforma urbana, na mesma lógica do MST, que reivindica a reforma agrária, só que daí, obviamente, na condição urbana, no contexto das cidades. Então, a luta por redistribuição busca corrigir ou eliminar injustiças econômicas e sociais. E temos como exemplo os sindicatos, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, entre outros movimentos. Ou seja, um exemplo mais clássico de movimentos sociais que lutam contra as desigualdades sociais, as desigualdades econômicas e sociais. Mas com o desenvolvimento dos movimentos sociais, no final do século XIX, começo do século XX, esses movimentos sociais não se organizaram apenas em relação às desigualdades econômicas e sociais, mas também em relação às desigualdades culturais. O que significa isso? A luta por reconhecimento ela busca corrigir ou eliminar injustiças culturais. E daí a gente tem um dos exemplos, o movimento LGBT, que não necessariamente ele está relacionado, em alguns casos ele está relacionado à desigualdade econômica e social, mas principalmente ele está associado a uma injustiça ou uma desigualdade cultural. Então a luta por reconhecimento, como o próprio nome é bem sugestivo, é uma luta por uma maior igualdade, lembrando lá das igualdade de direitos de liberdades individuais, direitos civis, reconhecimento dos direitos civis, como foi mencionado lá no vídeo de cidadania. A gente tem 3 tipos de direitos políticos, civis e sociais dentro do contexto da cidadania, e o movimento de reconhecimento ele busca justamente garantir para esses grupos de pessoas, para esses grupos na sociedade, um maior reconhecimento dos seus direitos civis, das suas liberdades individuais, ou seja, um maior reconhecimento em contraposição a injustiças culturais. E daí um dos exemplos é o movimento LGBT, o movimento de lésbicas, gays, bissexuais e transgênero. Ou seja, não necessariamente a fonte de organização desse movimento, do movimento LGBT, é uma desigualdade econômica ou uma desigualdade social, como no caso, por exemplo, dos sindicatos, a luta de uma maior remuneração, melhores condições de trabalho para os trabalhadores, ou no caso do MST, uma distribuição, uma redistribuição de terras, ou um MTST, uma redistribuição urbana. No caso do movimento LGBT, ele luta principalmente pelo reconhecimento, ou seja, luta pela conquista dos direitos civis, uma maior igualdade nas liberdades individuais. Mas a gente tem essas duas categorias, então luta por reconhecimento e luta por redistribuição, mas não necessariamente uma está dissociada da outra. Há movimentos que envolvem tanto a luta pela redistribuição quanto a luta pelo reconhecimento. E daí a gente tem alguns exemplos como o movimento feminista, o movimento negro, o movimento indígena. Por exemplo, o movimento feminista ou o movimento das mulheres luta tanto pelo reconhecimento, uma maior igualdade. Em alguns períodos, o movimento feminista, o movimento de mulheres, lutou por uma igualdade nos direitos políticos, o direito ao voto, o direito a se candidatar, ou seja, uma luta por reconhecimento. Mas não só isso, luta por melhores condições salariais, por melhores condições de trabalho, contra o assédio no local de trabalho, ou contra o preconceito, enfim, diversas questões de redistribuição, assim como o movimento negro e o movimento indígena também seriam
os mesmos exemplos. No caso do movimento negro, a gente tem o exemplo da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos no final da década de 60, durante a década de 60, 70, mais ou menos nesse período, em que a população lutava contra a segregação racial, ou seja, lutava pelos seus direitos civis, a igualdade dos direitos civis, em comparação com a população branca, né, o fim da segregação racial nos Estados Unidos. Então era uma luta por reconhecimento, mas também o movimento negro luta pelas condições para que esse reconhecimento também repercuta numa redistribuição, ou seja, condições iguais, né, de trabalho, de remuneração, condições dignas de trabalho, diminuição das desigualdades econômicas, das desigualdades sociais, entre outros. Então a gente tem a luta pelo reconhecimento e a luta pela redistribuição. Né? De uma forma mais clássica, a luta pela redistribuição, lutando contra as desigualdades econômicas e sociais. E de uma forma mais contemporânea dos movimentos sociais, a luta pelo reconhecimento, ou por reconhecimento, né? Lutando contra injustiças culturais. Essas duas categorias, reconhecimento e redistribuição, elas podem dialogar. Não necessariamente é um ou outro, pode ser os dois ao mesmo tempo. Além disso, também, muito se discute quando fala de movimentos sociais, se fala na criminalização dos movimentos sociais. Ou seja, o que significa isso? Tornar crime ou tornar certos aspectos dos movimentos sociais ou das mobilizações dos movimentos sociais, tornar crimes ou serem categorizados como crimes. Por que isso? Alguns dos movimentos sociais, uma boa parte dos movimentos sociais, aqueles que lutam por transformações na sociedade, lembrando que os movimentos sociais não necessariamente só lutam por transformações na sociedade. Alguns deles lutam também por conservação da sociedade ou por pautas reacionárias. E daí, na aula de partidos políticos, a gente discutiu sobre as categorias de progressista, conservador e reacionário. Isso também pode ser aplicado aos movimentos sociais. Mas, em geral, os movimentos sociais, muitos deles, são de caráter transformador, ou seja, querem mudar alguma coisa na sociedade, algum aspecto da sociedade. E essas mudanças, muitas vezes, entram em choque com a atual configuração da sociedade, ou as pessoas que se beneficiam da situação atual da sociedade, ou, enfim, os próprios costumes da sociedade. Né? Então, muitas vezes se veem os movimentos sociais são vistos como causadores de desordem, de baderna, de confusão, entre outras coisas. Resumindo na tela, a ideia de que os movimentos sociais são uma fonte de desordem social se manifesta quando os grupos sociais dominantes, ao sentirem seus privilégios ameaçados pelas reivindicações populares, associam as lutas e a militância desses movimentos à criminalidade e à marginalidade. Tal distorção de sentido promove uma visão que considera os militantes engajados nas lutas sociais uma classe perigosa que precisa ser contida e reprimida. Ou seja, quando a gente fala em criminalização dos movimentos sociais, é justamente tentar marginalizar, tentar conter, reprimir essas manifestações que visam transformar algum aspecto da sociedade e justamente barram em interesses de grupos dominantes ou grupos que detêm certos privilégios ou certas condições que, com essas transformações que os movimentos sociais reivindicam, poderiam atingir os seus interesses. Então, alguns setores da sociedade têm o objetivo de deturpar os movimentos sociais ou distorcer a visão da população ou da sociedade em relação aos movimentos sociais, não só a visão, mas também tentar reprimir, conter esses movimentos sociais ou, como o termo colocado, criminalizar, tornar, através da repressão, tornar um crime aquilo que eles estão fazendo e tentar conter a partir disso, de ações judiciais, de uma contenção a partir das leis. É isso, até a próxima aula.